Um, dois, três. Beleza. Boa noite. Coloca o mudo aí para não. Por favor. Pode mudar seu. Abaixa o volume do notebook. Boa. Tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Breno, sou orientador aí do projeto PS Mais, né? Primeiramente, queria dar os parabéns para vocês terem chegado aqui até aqui. Acompanhei a dedicação de vocês no projeto. Aí a gente vai passar pelas seguintes etapas. Vocês têm aí de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. Depois que vocês fazerem as apresentações, vai ter o tempo nosso aqui de perguntas, dúvidas que a gente ficou sobre o projeto. E aí, depois tem uma fase aqui de notas, né? Para a gente falar se vocês passaram passaram na disciplina ou não. E depois a gente chama vocês aí de volta para dar a nota de vocês, beleza? No mais, uma boa apresentação. Boa noite a todos. Então, vamos apresentar aqui o PES+, o nosso projeto final de curso 2, desenvolvido por mim, Antônio Martins, e meus colegas, Arthur Agostinho, Kevin Diógenes, Guilherme Francisco. Mas antes, gostaria de agradecer a presença da banca aqui, que retirou seu tempo para avaliar nosso trabalho. Agradecer também nosso orientador pelo tempo e durante todo o processo de desenvolvimento esteve nos apoiando. E agradecer quem também está acompanhando online e prestigiando a gente nesse momento. Passei. Acho que desconectou. Tá não. Ah, tá. Vamos passar no setinho aqui. Ok. Para introduzir e contextualizar,
O PES Mais buscou solucionar um problema recorrente no nosso dia a dia, a busca por médicos especializados. O que ocorre hoje em dia é que as informações não são centralizadas. Muito pelo contrário, são espalhadas em vários sites, várias ligações que a gente tem que fazer, várias mensagens de WhatsApp, várias indicações que a gente recebe. Então, tudo isso, a gente não tem uma plataforma que centralize tudo. E, além do mais, o processo é burocrático. Ligações, mensagens, muitas vezes terem que ir presencialmente para conseguir agendar uma consulta. Então, pensando nisso, nesses problemas, a gente propôs a solução que é o PES+. O PES+, o que ele visa fazer? Ele visa centralizar todos os dados em uma plataforma única para que o paciente, ao logar, ele consiga visualizar de forma fácil os médicos, tendo lá uma simplicidade no uso, conseguindo filtrar rapidamente a especialidade desejada, a localidade desejadas e agendar de forma rápida a consulta. E pelo lado da clínica e médico, eles podem visualizar de forma mais fácil a sua agenda e visualizando de forma mais fácil, eles conseguem também, por dentro da plataforma, fazer o controle e a gestão da sua agenda. Boa noite a todos. Eu vou abordar a metodologia que a gente escolheu utilizar no sistema, que foi uma metodologia, inclusive, que a gente estudou bastante durante o curso, que é a metodologia Scrum. Ela foi essencial para a nossa escolha porque ela combina duas coisas que são essenciais para o nosso projeto, que é a flexibilidade para lidar com mudanças e a capacidade de gerar resultado contínuo. Então, em vez da gente esperar meses por uma versão final, a gente dividiu o nosso processo de desenvolvimento em sprints quinzenais. E a cada nova sprint, a gente definiu as funcionalidades mais importantes e, com isso, a gente fazia o desenvolvimento, validava e, principalmente, escutava o feedback do nosso orientador, o Breno. Então, com isso, eu posso dizer que o nosso sistema ele não foi apenas construído, ele foi lapidado e evoluído. E para esse crescimento ocorrer de forma confiável, a gente usou ferramentas como o GitHub, onde era controlado cada nova versão, cada nova mudança e cada nova decisão técnica. E também, para automatização de testes, a gente usou o Cypress. E ele foi essencial para garantir que o nosso sistema fosse seguro a cada nova versão. Então, eu digo para vocês aqui que o PES+, não é só um projeto acadêmico, ele é um produto com práticas reais de mercado, com ciclos, validações e ferramentas e tecnologias que são utilizadas realmente no desenvolvimento profissional nos dias de hoje. E, com certeza, o nosso time, o PES+, é resultado de um time que cresceu, ajustou, evoluiu constantemente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do projeto. A gente separou o sistema entre front-end e back-end. Começando pelo front-end, a gente utilizou o Next.js 15 a partir do React 19 para construir interfaces rápidas, responsivas e intuitivas para o usuário. Além disso, utilizamos o TypeScript e Tailwind CSS para manter a padronização no código e também o estilo visual consistente ali de toda a aplicação. Utilizamos o Next.js App Router com renderização híbrida, ou seja, parte renderiza no servidor e parte renderiza no cliente. Para autenticação, utilizamos tokens, que garante o gerenciamento ali das sessões e sessões seguras e práticas. A estrutura, a gente organizou por tipos de usuários. O sistema é separado entre paciente, médicos, secretárias e administrador. Transformamos também tudo em componentes reutilizáveis para facilitar a manutenção do sistema e também uma expansão. No back-end, utilizamos Java 17 com Spring Boot 3, seguindo os padrões da arquitetura limpa, a Clean Architecture. Decidimos utilizar essa arquitetura justamente porque ela tem uma separação clara das responsabilidades, e dentro dessa estrutura a gente implementou ali o domínio, que é as entidades e regras de negócio da aplicação, a parte da aplicação, que é o caso de uso do sistema, dos serviços, e a interface, que faz a comunicação entre as APIs.
Na parte de infraestrutura, a gente manteve a persistência de dados e segurança do sistema utilizando o JWT e Bcrypt. E para complementar, utilizamos o Spring Boot ou Spring Security com o Flyway para o versionamento do banco de dados e o Swagger Open API para documentar todas as rotas da aplicação da API. Na infraestrutura, decidimos implantar tudo na nuvem da AWS, garantindo alta disponibilidade e segurança da aplicação e também escalabilidade. Utilizamos um método de dockerização, onde os containers são rodados no recurso de ECS Fargate, e a imagem do Docker, ela é armazenada no recurso de ECR, Containers da AWS, e a partir desse recurso ele é puxado para o ECS para rodar a aplicação. O banco de dados, utilizamos um banco de dados dedicado RDS PostgreSQL como repositório principal, e para deploy automático, a gente utilizou pipelines pelo GitHub Actions. Para monitoramento, utilizamos o CloudWatch, e para armazenar as imagens dos médicos e pacientes, utilizamos um bucket S3 da AWS, e além disso, todo o tráfego passa por HTTPS, garantindo um tráfego mais seguro pelo recurso de Load Balancer, e ele também cuida da distribuição de carga. O PES+, ele foi pensado para ser uma estrutura simples e prática, tanto para o médico, simples, prática e completa, tanto para o médico quanto para o paciente. Implementamos um sistema completo de autenticação, que tem ali login, logout, cadastro de usuário, também os dados de login, como CPF e CRM, são validados pelo sistema, tudo em conformidade com as leis LGPD, e temos a parte de agendamento, onde é possível criar, reagendar, cancelar e finalizar consultas, e todo o painel ali de gestão de consultas, ele é gerido pelos próprios profissionais na própria plataforma. Na área de paciente, o paciente ele tem uma visão geral ali sobre o histórico de consultas, e também temos um painel administrativo para aprovação de novos médicos na plataforma e também a gestão de usuários. Boa noite novamente. Vou falar agora sobre análise e discussão dos resultados. Bem, durante nossos testes de validação, a gente percebeu que o PES+, ele realmente cumpriu o que foi proposto. Isso porque ele é um projeto funcional, prático e acessível, e onde todas as suas funcionalidades principais, como o login, o cadastro e o agendamento, funcionam de forma estáveis. Além disso, também a gente percebeu uma boa integração entre os componentes e módulos de usuário, ou de paciente e de médico. E também houve uma otimização e melhor controle na organização de agendas. E, por fim, é bastante importante ressaltar que o PES+, ele é extremamente intuitivo e responsivo. Isso facilita o uso do público em geral, tanto em dispositivos desktop, como computadores, notebooks, e tanto em dispositivos móveis, como tablets e celulares. Passando agora para a parte de validação de mercado, a gente optou por fazer uma pesquisa qualitativa, no que grande parte das pessoas que responderam à pesquisa, que são os pacientes e as clínicas, tanto também médicos, nos informaram que a maioria deles utilizam sistemas manuais ao invés de um sistema próprio. Manuais como uma agenda física, WhatsApp, ou um calendário, e somente uma pequena parte o uso desse aplicativo por um sistema próprio. Nesse sistema próprio, a gente buscou saber quais são esses sistemas próprios, e tem o Dr. Alia
a gente verificou e pediu para alguns médicos fazerem esses testes. Eles mesmos nos deram feedback que são plataformas muito difíceis de mexer por ser sistemas de outro país. Não são focados no sistema SUS, nos sistemas de clínicas que a gente tem por aqui. E, vendo isso, a gente concluiu que o nosso sistema, ele preenche essa lacuna e centraliza todos esses processos que tanto a clínica pede, quanto o médico pede também, para avaliação. E agora, passando para nossas considerações finais, com todos os testes feitos, a gente percebeu que o PES+, sim, conclui o que ele tem como objetivo final, que é a modernização do sistema de filas em hospitais, e que consegue ter uma escalabilidade mais rápida. A gente tem como propostas futuras a inserção de histórico médico, prontuário para verificação e um sistema de notificações automáticos enviados para os usuários, médicos e a secretária. Agora, vamos partir para mostrar a aplicação a vocês. A gente só tem que trocar a rede, porque como é uma aplicação necessária recentemente, o pai bloqueio. Só rotear aqui. Só aqui, ó. O meu. Beleza. Tá, conectou. Caiu. Caiu. Calma. Tá, Windows. Acho que você tá anotando errado. Você não consegue mexer. Não. Tá mexendo já. Foi. Aí, beleza. Apresentando a nossa landing page, a gente optou por deixar uma paleta de cores mais convidativa, melhor visualização para os olhos. Nessa parte aqui é onde você verifica maiores instruções, consultas no conforto da sua casa, a apresentação das funcionalidades principais, os nossos benefícios oferecidos, tanto para a clínica, tanto para cliente, os nossos serviços de privacidade e segurança, com o documento de termos, e o que os usuários dizem. É claro que são informações fictícias. Exato. Nessa página é o login do usuário, somente com e-mail e senha, com todos os campos necessários para uma tela de login, né? O esqueceu senha, o criar se ainda não for criado. A gente entrando aqui na parte de cadastro, são as informações confidenciais do cliente, que é o nome, e-mail, telefone, senha, e confirma a senha, os termos pessoais para ele aceitar. Ele pode até mesmo visualizar esses termos tranquilamente. Sim. Vamos aproveitar o resto do tempo. Tá fazendo login. Você entrou. Ok, pode logar. Já de cara a gente vai. O paciente ele opta por escolher por especialidade do médico ou cidade onde o médico atua. Vamos fazer uma consulta aqui. A gente vai agendar. Vendo isso, são as informações dos médicos, com o endereço, nome,
o CEP e o CRM do médico, a especialidade dele também e o valor da consulta dele, que é bastante importante. Vamos agendar uma consulta aqui no que se pede. A gente pode preencher aqui com informações tanto fictícias. Beleza. Beleza. Pode selecionar se for para ele ou para outra pessoa, caso essa pessoa não consiga mexer no sistema, como filho ou idoso. É para ele mesmo. Essa parte aqui é mais para informar a secretária da clínica qual o método que ele vai fazer, que é o Pix ou o cartão de crédito. Então, vamos selecionar aqui somente para criar uma... É porque já tinha marcado uma consulta com essa conta, então no sistema retorna que não é possível realizar. Ah, sim, sim. Vamos passar para os outros? Sim. Eu vou tomar a parte de vocês para a gente aproveitar o tempo. Ok. Eu vou voltar na landing page aqui, onde que a gente vai conseguir acessar a parte do médico. Não, não tá mais não. Mas tem aqui no histórico. Ok. O médico é o André, né? Isso. Ok. Secretária. Eu vou apresentar todos. Vou aproveitar o tempo. Ok. Login realizado por sucesso. Aqui a gente já consegue ver as chegadas confirmadas pela secretária, nesse primeiro painel. Essa médica aqui em específico, ela não tem nenhuma consulta nesse período aqui, que é caso todos. Nessa segunda parte, ela consegue editar o perfil dela. Aqui está carregando os dados. Os horários. Aqui é a parte mais burocrática, onde ela consegue configurar pelos dias da semana o horário que ela vai atender. E também o intervalo entre as consultas. A minutagem se é de 15, 20, 30 minutos, quanto tempo ela consegue atender. Aqui a gente tem equipe, onde a gente consegue gerar uma secretária. No caso aqui, temos uma secretária já cadastrada. Ok? Não. Eu vou olhar por ali, mais fácil. Ok. Vou voltar para a parte da secretária. Aqui eu realizo o login. Na verdade, eu realizei o login como médico novamente. Ah, não, é secretária, desculpa. Aqui cá no final, quando o paciente chegar, vai ter uma consulta agendada. E para que se dê sequência na clínica, ele vai conseguir preencher, a secretária vai conseguir preencher a ficha e gerar e confirmar a presença do usuário para poder aparecer naquela parte do médico que eu mostrei anteriormente. Eu não vou confirmar porque eu quero mostrar o painel de admin. Tá no sair? Eu não tô vendo daqui. Hã? Ah. Ok. Só me fala que vai no sair. Ok. Ok. Aqui, quando o médico se cadastra, ele não é aprovado de imediato. A gente primeiro faz a validação e a gente escolhe se vamos aprovar ou não. Ok? Aqui, detalhes do médico. Vai carregar, a gente vai ver os detalhes. E aqui tem o botão de seleção de aprovar ou não. Vou realizar a aprovação desse. Ok. Aprovado com sucesso, ele gera a mensagem. Aqui o botão para poder negar. Ok. Quando ele nega, a gente tem que dar um motivo. Por enquanto, eu vou só escrever teste. Ok. E quando o médico que tentou se cadastrar entrar novamente, vai aparecer a mensagem para ele que o cadastro foi negado.
E assim a gente vai finalizar e passar para a banca agora. Obrigado pela apresentação de vocês. E aí, a princípio, eu vou passar as considerações para o professor Henrique, depois para o professor Álvaro, e depois eu faço as minhas considerações em cima do projeto. Beleza? Boa noite a todos. Obrigado, professor Breno, pelo convite, pela banca. Parabéns aos alunos pela apresentação. Vamos lá. Existem algumas considerações aqui a serem feitas, né? Eu vou passando algumas partes. A primeira delas, né, é o modo de escrita de vocês, do trabalho de vocês. Eu achei uma coisa um pouco. Na verdade, eu não sei a palavra que eu uso. O artigo científico com 53 páginas, ele não é considerado nem um periódico. Um periódico já não tem essa quantidade de páginas, né? E se eu não estiver muito enganado, pode ser que eu esteja, mas a requisição do TCC de vocês é que o trabalho tivesse até 20 páginas. Na verdade, o modelo não ficou especificado, só depois que a gente já tinha enviado. Eu lembro da Natasha, a coordenadora, comentar sobre isso. Então, dentro do modelo SPC que a gente utilizou, como é um modelo de documentação, não de um artigo para revista, a gente acabou ultrapassando Isso não estava definido em nenhum lugar na sala de PFC? Não. Não tinha. Vou perguntar isso para a professora Natasha depois, então, porque Foi assim, especificado depois. se ela não colocou lá, é uma grande responsabilidade dela. Então, eu vou ter que verificar isso com ela. Segunda coisa, pessoal, não se escreve dessa maneira, do jeito que tá escrito aqui. O capítulo 1 de vocês, que é a introdução, vocês colocam lá uma subseção de contextualização, uma de problema e motivação, uma de propósito do sistema, uma de objetivos, uma de justificativo, uma de organização do artigo. Introdução é um texto corrido. A gente não faz as tantas subseções. Então não dá para escrever desse jeito. Segundo, né, você vem para o capítulo 2, aí você inicia o tópico 2, requisitos funcionais. Não existe nenhum texto, vem para uma subseção escrito requisitos funcionais do sistema, a 2.1. Não existe mais nenhum texto, outra subseção, requisitos do back-end API. Aí vem para outra subseção, a 2.2.1, módulo de autenticação. Então, assim, eu entendi essa tantas subseções aqui dentro, sendo que não existe nem texto povoando essas subseções. E aí, o que vocês colocam aqui dentro do texto do que deveria ser um artigo de vocês, muito mais me parece como um manual técnico do desenvolvimento de uma aplicação. Artigo científico, eu não sei se vocês entenderam esse contexto. Artigo científico, a gente lança um problema, faz uma proposta de solução para esse problema, diz como que nós estamos solucionando esse problema e quais são as contribuições que o nosso trabalho traz para o estado da arte. Estado da arte é o quê? Qual a melhor solução que foi apresentada até agora e como que nós vamos elevar a qualidade dessa solução, trazendo uma contribuição. O trabalho de vocês, ele era um manual técnico mal escrito e mal posicionado. Onde nós temos, por exemplo, como a figura 1, diagrama de caso de uso do sistema PES+. Nem com óculos eu consigo entender o que está escrito aqui dentro dessa figura. Nem se eu der zoom. Se eu der zoom, ele perde a qualidade, eu não consigo ler. Então, essa figura, para mim, ela não representa nada no trabalho de vocês, a não ser um quadrado cinza. E isso vai acontecendo depois em vários pontos do trabalho de vocês. Todos os diagramas, basicamente, eles estão apresentados dessa maneira. E aí um ponto que me indignou bastante no trabalho de vocês é quando a gente vem lá para a seção 4.4, que está dentro, eu quero até voltar aqui e ver o nome está dentro da referencial teórica, a seção 4.4, que ela é nomeada o seguinte: trabalhos relacionados.
E aí, em trabalhos relacionados, surpreendentemente, a única coisa que não existe são trabalhos relacionados. Cadê o trabalho que vocês estão comparando aqui dentro, que vocês confrontam na literatura? Não tem uma referência aqui dentro para vocês falarem assim: o autor tal propõe uma solução desse jeito, o autor tal propõe assim. O nosso sistema se diferencia dessa maneira. Que sessão é essa de trabalhos relacionados? Eu não entendi a proposta de vocês. Então, assim, repetindo, o texto de vocês. Ah, não, tem mais uma consideração sobre esse texto aqui que eu queria fazer. Aí a gente evolui lá para a seção 6.5, pesquisa qualitativa. É outra coisa também que me deixou um pouco desconcertado, porque quando a gente faz pesquisa, a gente leva muito a sério aquilo que nós estamos desenvolvendo. E aí, quando vocês apresentam uma seção 6.5, chamada de pesquisa qualitativa, que lá dentro vocês trazem dados como os dados revelaram que uma grande parte dos respondentes, 26,9, utiliza a agenda eletrônica. Da onde que veio esses dados? De onde vocês tiraram isso? 26,9 corresponde a quanto do seu conjunto de amostra? Que você não me fala? É uma pessoa que respondeu? É duas? É três? É 20? É 100? Eu não tenho como entender se 26,9 corresponde a uma grande ou uma pequena proporção aqui dentro, se é relevante, se não é. Porque eu não tenho a base do dado de amostra aqui dentro. Eu não sei qual é o conjunto que vocês utilizaram aqui dentro. Então, essa organização que foi feita aqui dentro, ela não pode ser considerada um artigo científico. Vocês precisam melhorar muito para isso daqui ser considerado um artigo científico. Se fosse um manual técnico, um referencial de implantação, tudo bem, concordaria com vocês. Mas artigo científico a gente não pode chamar isso daqui. E aí, minhas últimas considerações são quanto pontos do trabalho. Então, é o seguinte, por exemplo, vocês falaram muito sobre a AWS, de subir trabalho na AWS, utilizando a plataforma e etc. Mas, assim, vocês estão propondo uma solução que, já que vocês entendem tanto de AWS, quais são os recursos que vocês vão utilizar de lá? Quanto que isso custaria para colocar o sistema de vocês funcionando lá dentro? É a solução que vocês estão propondo. Vocês estão propondo a utilização de uma solução paga. Então, a análise de viabilidade tem que ser feita. Outro ponto. Onde que estão os testes de segurança do trabalho de vocês? O orientador de vocês é dessa área. E o trabalho de vocês não aborda sobre isso. Outra coisa, né? O sistema, ele está atendendo, vocês falaram ali para mim, porque a gente está atendendo as requisições da LGPD. Tá? E aí, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, como? Aí eu queria até que vocês respondessem para mim, como é que vocês estão atendendo as requisições da LGPD? Quais são e quais vocês estão atendendo? Então, a LGPD trata sobre o uso do dado. Quando a gente diz que a gente está atendendo, a gente vem primeiro do princípio. A gente está utilizando o dado para tais atividades. A gente deixa escrito isso para o usuário, nos termos, e além disso, a gente tem a gestão de acesso, então o usuário não vê os dados sem o acesso que ele possa ter. Então, o médico só vai ver o acesso que os dados que ele realmente precisa ter. E a gente utiliza esses dados estritamente para necessidade, a gente não utiliza dados à toa, então a gente tem o tratamento do dado. É só isso que a LGPD trata. Em grande parte, sim, é sobre os dados, porque, por exemplo, um vazamento de um dado pode afetar como vazar, por exemplo, a identidade de gênero, ou se não a questão de raça, etnia. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Sugiro que vocês revejam. Ou vocês firmam a afirmação de vocês, apontando o que é que vocês fazem, ou vocês não fazem esse tipo de afirmação. E aí, outra pergunta, agora voltado não para a nossa área de computação, que é regida pela LGPD,
Mas para a área de segurança médica, o sistema de vocês, eles atendem minimamente às normas de segurança médica que são estabelecidas? Vocês estão trabalhando com saúde, dados sensíveis de pacientes. Isso daqui é sério e existe normas na área médica que determinam o trato desse tipo de informação. No trabalho de vocês não existe nada elencado sobre isso. Não dizem em nenhum momento. Bom, existe uma série de outras considerações aqui. Isso daqui tudo eu vou passar para o orientador de vocês. Se eu for falar, eu vou tomar o tempo todo do professor Álvaro aqui, não é minha intenção. Mais uma vez, eu gostaria de reafirmar que, visualmente, o desenvolvimento do trabalho de vocês é um trabalho bom. Vocês têm um sistema bom e bem feito. O grande problema de vocês é o artigo científico que vocês estão entregando, que não é um artigo científico. Então, a minha recomendação não é nem que exista correções no sistema. O sistema de vocês ele está válido, mas o artigo ele precisa ser completamente reescrito, a começar do título. Todas as linhas, uma por uma. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? E devolvo a palavra para o professor Breno. Obrigado. Eu vou repetir novamente. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Breno, orientador, professor Henrique, avaliador. Boa noite a vocês, alunos que apresentaram, e a todos que são presentes no dia. Minhas considerações são, concordo com tudo que o professor Henrique falou. Vocês vão receber nossas considerações escritas. Então, do lado, diagrama de caso de vocês eu não consegui ler. Sugiro que vocês utilizem uma forma mais sólida e que foi aprendido na faculdade, algum outro programa de modelagem, porque senão realmente não ficou muito bom, tá? O trabalho de vocês, no artigo científico de vocês, tem alguns erros de referenciais de imagem. Vocês têm duas imagens referenciadas chamadas figura 6, tá? Então não existe figura 7. Os tópicos, tem tópicos faltando aqui, todos vão estar rotulados para vocês, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui no tópico 2.2.9 o módulo de notas clínicas. E aí depois ele já pula para o 2.2.12, tá? Ponto 12. Que então já está faltando o 2.10 e o 2.11, tá bom? Então esses erros, assim, com um artigo científico, é uma coisa muito séria, é um erro, é um fato muito sério, academicamente falando, tá bom? Em questão do trabalho técnico de vocês, tecnologias utilizadas, tecnologias condizentes com o trabalho, tá? Desenvolvimento, em questão de telas, imagens, funcionalidades, tá tudo ok. Agora aqui, o que me intriga também, no 2.2.9, vocês têm aqui um módulo de notas clínicas, tá? Que deve permitir o médico a registrar notas clínicas e listar notas por paciente. Essas notas eu não consegui compreender, porque quando a gente trabalha com o sistema de saúde, nós estamos falando que nós temos observações de pacientes. E um deles é, por exemplo, se o paciente tem uma alergia ou algo do tipo. Essas notas clínicas seriam, e eu gostaria que vocês me respondessem para me esclarecer, tá? Seriam o paciente tem algum tipo de comorbidade, ou algum tipo de dado que são paciente, ou o que seriam essas notas clínicas? Você poderia reformular a pergunta? Tá, no 2.2.9 existe um módulo de notas clínicas, tá? E aí eu vou ler exatamente o que vocês escreveram. Deve permitir ao médico registrar notas clínicas e listar notas por paciente. Essas notas, tá, deixa subentendido, para quando a gente já está lendo o contexto de um sistema de saúde, que é uma nota, por exemplo, eu vou colocar uma nota nesse paciente que é que ele é alérgico à nimesulida, que ele é alérgico a, sei lá, carne de porco, não sei, ele tem comorbidade, obesidade 3, algumas observações do paciente. É esse tipo de nota que vocês estão colocando aqui? Esse tipo de nota seria o prontuário ali do paciente, o histórico médico, praticamente, do paciente, com os dados como, se ele tem uma alergia, quais são os exames que eu já passei, que o médico já passou para esse cliente, etc. Tá, então isso vocês não contemplam, prontuário, certo? Eu vi que vocês só contemplam. Isso, a gente colocou como funcionalidades futuras.
Ok, pensando no caixa de integração do sistema de vocês, vocês batem muito na tecla que o sistema de vocês é integrado, certo? Ele é integrado, pelo que eu vi, com o secretário, com o médico e com o paciente, certo? Só que quando o paciente entra para dentro do sistema, por se tratar do início, ele vai utilizar o prontuário, ele deve utilizar o prontuário. Inclusive, a gente está caminhando com leis, como eu disse para vocês, existem legislações especificamente que eu não consegui encontrar aqui também, tá? Uma delas é o padrão, nacionalização do padrão para envio de dados de saúde, que é o FHIR. Tá? Existe isso, existe um termo de prontuário que vocês devem colocar, que deveria estar contido aqui no trabalho de vocês, tá bom? O tempo que vocês guardam esse dado pré-específico, que a gente tem lei para isso, tá? E aí eu queria saber se vocês integram isso no prontuário, porque senão vocês vão dificultar e a viabilidade do seu trabalho não vai ser ok. Não, eu creio que não vai ser aderente pelos médicos. A gente não tem integração com o prontuário. Ok. Por mais, essas são minhas considerações, eu devolvo a palavra para o professor Breno. Boa. Eu escutei bem aqui as considerações do professor Henrique, concordo com ele, eu acredito que a gente pode ter se perdido no momento de reescrever o artigo para publicar na revista. E aí, agora, os próximos passos. A gente vai conversar aqui sobre as notas de vocês, sobre se vai ter aprovação, se não vai ter aprovação, e aí a gente passa os próximos passos para vocês aí, beleza? No mais, parabéns por ter chegado até aqui e ter apresentado o projeto de vocês. Uma consideração importante, algo que eu vejo que vocês fizeram e que é importante para a nossa formação é construir software com qualidade. E as tecnologias que vocês utilizaram, vocês construíram software com qualidade até agora. Beleza?
Já abri aqui. Então, depois dessa apresentação, a gente aqui conversou entre nós e aí a gente achou a apresentação de vocês satisfatória, mas ainda não significa que houve uma aprovação da disciplina. A disciplina era agregada de várias notas no decorrer do semestre. E aí, qual que é uma das nossas orientações? Depois das considerações que forem enviadas para vocês, vocês vão ter 7 dias para escrever o artigo novamente, e a gente escreve o artigo com essas considerações que o professor Henrique passou e submete para a revisão, e aí a gente faz a avaliação em cima do artigo e verifica se foi feita a aprovação de vocês. Então, vai precisar de muita dedicação para poder escrever esse artigo novamente nesses 7 dias, beleza? Mas é isso. Parabéns pela apresentação e o projeto de vocês. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal. Vamos tirar uma foto aí.